meu nome é Débora Cal, eu sou coach para concursos e OAB. Eu tenho uma empresa de coaching chamada Aprimora Coaching. Sou também responsável pelo blog da Concurseira Dedicada. Então, não sei se vocês já me seguem nas redes sociais. Alguém aqui está pela primeira vez no Periscope? Ou então já me segue no Snapchat? Alguém aqui não me conhece? É a primeira vez? Obrigada pelos coraçõezinhos. Adoro esses coraçõezinhos. Acho tão bonitinhos. Eu senti tanta falta disso no YouTube. No YouTube não, no Facebook. Ah, tem algumas pessoas pela primeira vez, mas vocês já me conheciam, né? Ou não? Veio pela indicação de alguém. Alguém compartilhou e você entrou. Não me conhecia. Então, prazer. A minha ideia aqui é trazer um bate-papo sobre os mitos que envolvem o mundo de concursos. Como eu disse antes, tem muito aquela ideia, né? Concurseiro não pode fazer isso. Concurseiro pode fazer aquilo. Concurseiro tem que fazer isso, senão não vai passar. Ou não, se fizer isso, nunca vai passar. Na verdade, assim, são mitos, né? Não há uma regra 100% fechada. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, senão você nunca será aprovado. Senão você só será aprovado dessa forma. Não existe, tanto que, óbvio... Oi, Gabi, minha ex-coach, ex-nada, não existe ex-coach, eterna coach, não tem isso não, Gabi. Então, é muito importante a gente sempre raciocinar em cima desses mitos, do que dizem que deve e que não deve fazer. Vamos pensar então, eu pensei assim, em alguns mitos clássicos para a gente discutir. Caso vocês lembrem de algum outro, podem postar aqui para a gente conversar também sobre isso, tá bom? Vamos lá então, o que eu pensei? Um mito clássico, primeiro de todos, concurseiro não pode ter lazer. Quem já ouviu isso? Que concurseiro não pode sair, concurseiro não pode se divertir, concurseiro não pode ir à festa, concurseiro tem que faltar o casamento da irmã, o casamento do cunhado. Não pode. Que isso? O concurseiro vai para um bar tomar um chopp? Que absurdo. Quem já ouviu isso? Vamos lá, fala aí eu tô vendo umas mãozinhas levantando já. Então vamos lá. Qual é o grande problema desse não pode ter lazer? Vamos pensar o seguinte, quanto tempo vocês vão por quanto tempo vocês vão ser concurseiros? Vocês têm controle disso? Vocês não têm controle disso, correto? Então, você tem que pensar, o que hoje eu posso fazer para tornar a minha vida mais tranquila? Para que eu possa proporcionar mais prazer, mais alegria, tornar a minha vida de concurseiro mais leve. Porque pensa o seguinte, se você começa a estudar para concurso e não sabe o dia que você vai ser aprovado, você começa a, primeiro, pensar que você só pode ser feliz depois da aprovação, isso é um outro mito. E segundo, você começa a se privar das coisas porque você fala, eu só posso estudar. Se eu não estudar, eu não vou conseguir passar. E aí pensa, se você não sabe a data da aprovação, como é que você vai administrar isso? Concorda? Pensa o seguinte, imagina você durante um dia fazendo algo que você não gosta. Agora, pensa você uma semana. Aí você pensa, se por um dia é ruim, por uma semana é ruim, por um mês é ruim, imagina por um ano, por 2 anos... Como isso é chato, como isso é desgastante. Então, começa a pensar, ok, eu vou me privar de tudo, então, para sempre? Até eu passar, se eu não sei a data que eu vou passar? E como é que vai ser esse período? Isso só vai gerar estresse, só vai gerar angústia, só vai fazer com que você fique cada vez mais pressionado. Eu tenho que passar logo porque a minha vida está passando. Não é essa sensação que vocês têm? Né? A gente vê a vida passando. É sempre assim, Débora, enquanto eu estou estudando, a minha vida está acontecendo, minha vida está passando. O que eu faço? Eu não posso ter filho, eu não posso casar, eu não posso fazer... Vocês começam a criar
eu não posso fazer isso porque eu tenho que ser aprovado num concurso. Gente, aí vocês começam a criar monstros. Será que só é aprovado quem não tem filho? Oi, boa noite. Será que só é aprovado quem não trabalha? Será que só é aprovado quem abdica de tudo na vida? Não, gente. Então, assim, ouviu alguma coisa? Filtra. Isso é verdade? Tem alguma coisa que comprove isso? Ó, tá vendo? O Vitor tá dizendo que passou entre os primeiros. É isso mesmo, tinha filho. O meu coach, que eu sempre falo dele, Gente, esqueci o nome dele. Que vergonha. O meu coach tá aqui... Gente, Raoni. O Raoni, ele sempre... Fica os comentários aqui, eu acabei me perdendo. Vamos lá, voltar pro foco. O Raoni, ele estudava 3 horas por dia, tinha filho, ajudava a cuidar dos filhos, ajudava a cuidar da casa. E mesmo assim passou entre os primeiros lugares em 2 concursos, um pequeno período de tempo de estudo. Então, isso é muito importante. A Luiz não foi, eu não esqueci do nome do coach. Eu fiquei confusa que esses bandos de comentários de inconveniente aqui me deixou fora do eixo. Mas agora parece que todo mundo já foi embora, parou de falar besteira, que eu não consigo bloquear ninguém. Parece que virou assim, ela não sabe bloquear, vamos entrar todo mundo para importunar ela. Então vamos lá. Então, você não tem isso, correto? Você tem que sim administrar a sua vida e saber que sim, pode-se tudo, desde que você faça de uma forma moderada. Então, faça até mesmo as saídas, o lazer, como uma forma de benefício, exemplo, de você se beneficiar, de você se presentear. Vamos pensar assim, hoje é quinta-feira, então amanhã você quer, sei lá, tomar um chopp com os amigos. Ah, eu bati a meta da semana. Exatamente. Então, vou me dar um prêmio. Vou sair hoje, sexta-feira à noite. Ah, eu bati a meta. Vou assistir um filme hoje à noite porque eu bati a minha meta antes da hora. Mas assim como você dá um prêmio, você também tem que se dar uma punição caso você não cumpra. Então, eu não vou cumprir. Eu não cumpri a minha meta. Então, eu vou... essa semana eu não vou assistir Netflix, porque eu não cumpri minha meta da semana, por exemplo, tá? Mas o importante é, gente, lazer é essencial para reduzir o estresse, reduzir a ansiedade, para você poder aliviar a mente, extravasar, sabe, tirar a sua cabeça só do estudo. É muito importante, assim como o sono é muito importante. Vamos para um outro mito. Só passa quem não trabalha. Isso é clássico, né? Todo mundo fala, Débora, eu vou parar de trabalhar, porque só assim eu vou passar no concurso. Débora, eu tô precisando trabalhar, como é que eu vou fazer agora? Eu não vou ser aprovado. Vai demorar muito. Será, gente? Será? Mais uma vez, recebeu o mito, parou, pensou. Existe alguém que trabalhava e já foi aprovado? Óbvio que você vai conseguir, vai chegar a resposta que sim. Então sempre se pergunta, veio uma dúvida, se pergunta, existe algum dado que comprove isso? Isso é uma verdade absoluta? Ah, isso funcionou com um fulaninho. Funcionou com ele. Funciona com todo mundo? E aí você tem que pensar na sua situação. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que me sustentar, eu tenho que sustentar minha família. Se eu não trabalhar, eu não vou ter como sustentá-los e me sustentar. Isso vai gerar mais estresse, vai reduzir a sua capacidade e sua concentração para os estudos. Vale a pena? Às vezes não vale a pena. Às vezes você está numa situação que é mais cômoda, é mais tranquila, você tem alguém te ajudando para você realmente poder se concentrar e beleza. Mas e se não for o caso? Você realmente precisa abdicar. Você realmente precisa trabalhar, então vai trabalhar, vai fazer suas coisas. Sabe? Não acha que é só você ter um horário organizado para cada coisa. Então, você tem um horário para o estudo, você tem um horário para o trabalho. Você não pode deixar assim, olha, então eu vou trabalhar e não vou separar um horáriozinho para cada coisa. Eu não vou ter um planejamento de estudos. Aí sim, você vai ficar perdido. Um dia você chega do trabalho, você vai ver TV, quando vê passou o horário. É compromisso. O seu horário vai estar mais reduzido, vai estar mais enxuto, mas você pode utilizar isso de uma forma diferente.
Já que as condições são mais restritivas, então eu vou dar o meu melhor. E eu vou ser muito sincera, os meus coaches que trabalham, às vezes eles se esforçam muito mais, não é uma regra, mas eles se esforçam muito mais para cumprir o cronograma, para bater as metas e tem mais a responsabilidade de eu tô cansado, mesmo assim eu vou estudar, do que os que não trabalham. Não são todos, eu tenho outros coaches que não trabalham, mas se dedicam assim, batem a meta antes da hora, inclusive, de estudo, porque começou mais cedo ou então vão além. Não é uma regra, mas a pessoa que trabalha acaba ficando assim, eu tenho 3 horas para estudar, então nessas 3 horas eu tenho que dar o meu máximo. Outro ponto que eu queria falar com vocês é o mito de tenho que esgotar o edital. Se eu não me esgotar o edital, eu não vou ser aprovado. E aí, tem algumas coisas que a gente tem que bater nesse tenho que esgotar o edital. Primeiro, de tudo. É a frase clássica que eu falo, quem é meu coach tá aqui hoje, já foi meu coach, a Gabi, a Rita, o Luiz Fernando já ouviu falando isso também. Qualidade é sempre mais importante do que quantidade. Coloca isso na sua mente, assim, escreve num papel, cola no seu local de estudos. Qualidade é sempre mais importante do que a quantidade. Eu falo para os meus coaches, eu prefiro que você veja 70% do edital bem estudado, bem visto, que caiu uma questão daquele ponto do edital, você já viu, você sabe, você lembra, do que você ter um edital todo estudado, sem qualidade. Muita gente, até falou do INSS, eu lembrei de uma coach minha que entrou na reta final, entrou no coaching na reta final do INSS. E ela falou, ela fez o simulado de avaliação, que é o primeiro simulado que eu peço para os coaches fazerem, para ver como é que eles estão e poderem montar o cronograma em cima disso. E aí ela se assustou, ela falou assim, Débora, eu já estudei todo o cronograma tem um tempo. Mas olha como é que eu tô mal em algumas matérias que eu achava que eu estava super bem. Então perceba, se ela ficasse na crença de eu tenho que esgotar o edital para passar, ela na cabeça dela já teria passado, concorda? Só que ela foi muito mais preocupada na quantidade. Ela foi antecipando as etapas, sabe aquela urgência em assistir videoaula, em ler muitas páginas, para que você consiga logo avançar, consiga logo completar etapas e você ter a sensação de ufa, eu tô rendendo. Só que às vezes é uma falsa sensação. Às vezes é uma falsa sensação, às vezes é uma realidade. Você realmente está evoluindo. Mas às vezes você só está passando por tópicos, você não está aprendendo os tópicos. E isso é prejudicial. Porque, na verdade, não adianta absolutamente nada. Não é, tá ali, quem esgotou o edital ganha 10 pontos. Não é isso, é você acertar ou não acertar a questão. Então, esquece isso, esgotar o edital. Na hora de você esgotar o edital, foco. Começa na hora de você esgotar o edital, ótimo. Na hora de você estudar o edital, foco. Começa primeiro pelas matérias que têm maior incidência, aquelas matérias que você tem mais dificuldade. E aí sim, depois, você vai para os pontos que têm menor incidência. Dessa forma, você consegue fazer o estudo do edital de maior qualidade, de uma forma mais inteligente, tá? Outro ponto. Tenho que estudar 10 horas por dia, 8 horas por dia para estudar. Eu tenho coaches que às vezes quando eu monto o planejamento de estudos, aconteceu até essa semana. Eu botei 7 horas para estudar. Débora, 7 horas? Mas eu tenho o dia inteiro, Débora. Como é que eu só vou estudar 7 horas? Oi, Paula. Que coisa, coincidência, né, Paula? Como é que eu tenho o dia inteiro e à noite? O que eu vou fazer à noite? Eu vou ver novela? Não, eu tenho que estudar. Gente, primeiro, o nosso cérebro tem um limite de horas em que ele consegue realmente estar concentrado para captar e reter conhecimento. Esse máximo são 8 horas e você tem isso distribuído durante todo o seu dia. Então, se você trabalha, se você faz alguma atividade extra do estudo intelectual, isso também conta, tá? Então, vamos lá, pensando, 8 horas por dia já é uma quantidade excelente de estudo.
E sabe qual é o grande problema quando você até consegue fisicamente ultrapassar? Às vezes você está num período super motivado, quer estudar muito. Você estuda uma semana, batendo 8, 9, 10 horas, fica feliz da vida. Mas depois de uma semana, 2 semanas, você começa a cair o rendimento. E aí ou você vai vir estudando 10 horas, 8 horas, 9 horas, depois você vai ficar nenhuma hora, 3 horas, 4 horas, ou você vai cair para os 4, 3 até você parar. Porque você começa a ficar exausto mentalmente, você se levou a um extremo. Você tirou momentos de lazer. Então lembra o que eu falei? O que eu vou fazer à noite? Eu vou ver uma novela? Vai ver uma novela, vai assistir, se você gosta, vai ler um livro. Você bateu a sua meta, você estudou uma quantidade suficiente de horas. Relaxa. Não é porque você está o dia inteiro, você tem o dia inteiro disponível para o estudo que você tem que estudar o dia inteiro. O seu limite é 7 horas líquidas. Então, o seu limite é 7 horas líquidas. O dia que você talvez conseguir render às 8, talvez no dia seguinte você consiga render 6, consiga render 5, porque você foi um pouquinho além do que você poderia. Então, muito cuidado. Não existe também quantidade mínima de horas que você tem que estudar para ser aprovado. Você tem que estudar as horas que você tem disponível. Se você tem disponível 2 horas de estudo, ótimo, estude as 2 horas. É muito melhor você estudar as 2 horas do que você não estudar nada. Que aí a pessoa que às vezes tem 2 horas fala, nem vou estudar para concurso, porque o que adianta? Eu não vou conseguir, como é que eu vou competir com uma pessoa que estuda 7 horas por dia? Só que, gente, às vezes aquela pessoa que estuda 7 horas por dia, ela não estuda com a mesma qualidade que a pessoa que estuda as 2 horas. Acabei de falar isso do pessoal que trabalha. Às vezes o pessoal que trabalha, ele vai com mais foco, com mais garra, porque ele sabe que é aquele tempo que ele tem disponível, tá? Outro mito. Essa pergunta, quando eu dou palestra, eu tenho ido a alguns cursos da palestra, e também quando eu faço periscópio, os meus coaches, pergunta clássica. Quantas páginas eu leio por dia? Não existe também, gente, quantas páginas você tem que ler por dia. A gente sabe que uma média, digamos assim, um número bom é você ler de 16 a 20 páginas por hora, tá? Mas é uma média. Não é um número bom, mas não é. Isso não serve para qualquer pessoa. Não é algo individualizado. O mais importante vou repetir a frase. Qualidade é mais importante do que quantidade. Se em 1 hora você ler 5 páginas, compreendendo, querendo ficar com soluço, compreendendo todo o conteúdo de 5 horas, o soluço, gente, peraí, deixa eu beber água, porque é sacanagem dar soluço agora. Vamos lá. Então, se em 1 hora você ler 5 páginas e conseguir dar conta de todo o conteúdo com compreensão daquelas 5 páginas, é muito melhor do que você, em 1 hora, ler 20 páginas e chegar no final e falar assim, o que eu li? Faço a menor ideia. Quem já não leu, às vezes, 2, 3 páginas de um livro, parou e falou assim, o que eu li? Já aconteceu? Quem já aconteceu, fala aí. Me digam aí, quem já passou por isso? Só videoaula é a mesma coisa também, você fica recebendo muito conteúdo, né? Então, às vezes, se você quisesse se enganar, você poderia falar, olha, eu li 15 páginas, estou de parabéns. E aí, e o conteúdo retido? Como é que ficou? Não vale a pena. Então, esqueçam quantidade de horas, quantas horas é o ideal, quantas páginas é o ideal. E aí, o próximo, quantas questões eu tenho que fazer por dia? Essa é outra pergunta clássica. Quantas questões? O máximo que você conseguir. Quanto mais você conseguir, melhor. Mas existe um número? Quantas questões eu tenho que fazer por hora? Quantas você conseguir. Pensa o seguinte, às vezes você está no início do estudo e você precisa fazer num ritmo mais lento, porque você ainda está raciocinando, ainda está fixando a matéria, ainda está aprendendo, então você precisa reduzir o ritmo.
Mas às vezes você já está num ritmo mais rápido e aí você vai perceber que com o passar do tempo você vai conseguindo adquirir mais conhecimento e com isso você vai conseguir fazer mais questões. E óbvio, quem faz questões sempre tem a tendência em, obviamente, evoluir mais e com isso cada vez fazer questões mais rápido, porque você vai pegando as técnicas, vai pegando as manhas da banca, com isso você vai conseguindo observar os pontos que mais caem, as pegadinhas que a banca cobra, e você na hora de pegar a questão novamente, você já bate o olho e já sabe a resposta. Alguém falou aqui que eu não tô lendo as perguntas. Gente, eu não tô lendo pergunta de ninguém nesse momento, para que eu realmente não me confunda, tá bom? Perguntas eu vou deixar para o final, só se for algo relativo ao tema, que eu tô vendo algumas coisas que fogem completamente do que eu tô dizendo, tá bom? E aí fica para o final para a gente não sair do tema estabelecido, tá? Então, o número certo de questões não existe. Pensa o seguinte, é muito importante que você dê o seu melhor, que você faça, que nem eu falei, né? De 5 páginas. Pensa em 5 questões. Faça 5 questões e aprenda essas 5 questões. É melhor do que você fazer 20 e não aprender as 20. Você fazer as 20 e depois você errar 15 mais pra frente, errar 15 dessas 20 que você já fez. Não adianta nada, tá bom? Tem que ter foco, tem que ter objetivo e tudo também depende de como você faz. Por exemplo, os meus coaches, eles têm um procedimento durante as questões que eles fazem anotações, que eles leem um código, não é apenas elaborar, resolver questões. Então isso já deixa o estudo de questões um pouquinho mais lento. Mas em compensação, eu estou fazendo com que eles ganhem qualidade de estudo. Mais uma vez, a frasinha que vocês vão botar no local de estudo de vocês, né? Qualidade é muito melhor do que quantidade, é muito mais importante, tá bom? Outro mito. Débora, eu tenho um resumo. Isso é clássico. Eu tenho um resumo que fulaninho usou e ele passou em primeiro lugar no concurso. Ele me passou os resumos dele, ele me passou os mapas mentais dele, tá tudo esquematizado, eu não preciso pegar videoaula, não preciso pegar livro, só tenho que ler aquilo. E aí eu te pergunto, é dele, né? Foi ele que fez, né? Ele passou, né? Por que será? Será que é porque ele estudou, ele montou, ele raciocinou em cima daquele material, ele construiu aquele material com o jeito dele escrever, com o jeito dele resumir, com as técnicas dele, talvez de memorização, às vezes um método mnemônico, às vezes uma conciliação de cores? Não faz sentido? E aí você quer utilizar algo que foi feito para uma pessoa com o jeito dela. Por que você não faz o seu? Às vezes a gente fica com a sensação, eu vou fazer um resumo, eu vou perder tempo. Vai perder tempo se você não souber fazer. Isso eu ensino para os meus coaches, como é que eles têm que fazer os resumos. E também se você não utilizar esse resumo. Então, se você ler, quer dizer, você montar, mas você não revisar. E aí, realmente, não adianta nada, tá bom? Então, se você faz um resumo mais enxuto, você faz um resumo realmente raciocinando, sem copiar nada, tá valendo super a pena. Você tá investindo o seu tempo naquele momento. Agora, se você copia tudo que tá no livro, você tem 20 páginas de livro, 20 páginas de resumo, realmente você tá perdendo seu tempo. Tem que ser objetivo, tem que ser enxuto, tem que raciocinar e ter qualidade, tá bom? Então, construam o seu próprio material. Demora um pouco mais, mas, mais uma vez, qualidade é mais importante do que quantidade. Você vai ganhar qualidade, você vai ganhar raciocínio, você vai pensar muito mais na hora de elaborar, você está botando o seu jeito de escrever, na hora de revisar, inclusive, vai ser muito mais simples, tá bom? Outra coisa, acúmulo de material. Gente do céu, como vocês gostam de acumular? Eu sempre pergunto na primeira entrevista para os meus coaches, o que você tem de material? Aí vem a pessoa, olha, eu tenho PDF, eu tenho a videoaula, mas eu tenho a videoaula desse professor, eu tenho a videoaula desse outro, e estão me falando que o outro professor é muito bom, que eu também estou querendo comprar. E aí, quando você vê, você tá com uma quantidade tão grande de material que você não sabe administrar isso tudo. Você começa a se perder, você não sabe nem assim, qual é o meu material principal? Então, essa é uma dica. Estabeleça o seu material principal.
Eleito o principal, os outros vão servir de apoio. Por exemplo, processo civil. Eu assisti a aula de execução do professor X, não achei que me acrescentou. Eu continuei com as mesmas dúvidas que eu estava antes. Então, pontualmente, essa aula eu vou assistir de um outro professor, ou pegar um outro material que eu tenha. Mas perceba, é pontual. Se você quiser assistir execução com um professor, depois assistir com outro professor, depois ler o livro, depois ler a apostila, sendo que você às vezes já aprendeu aquele processo, você sim está perdendo o seu tempo. Então, tá com muito material? Para e pensa, qual é o meu material principal? Dentro desse principal, escolhi o principal, qual vai ser o secundário? Qual vai ser o meu principal, digamos assim, o principal material de apoio, de complemento? Que isso vai facilitar muito a sua vida, vai facilitar muito os seus estudos, tá bom? E aí, gente, vocês pensaram? Esses foram alguns mitos que eu escolhi para vocês. Vocês lembraram de algum que eu não tenha falado? Vocês querem comentar alguma coisa? O que vocês acharam? Vocês se identificaram com muitos dos mitos? Vocês ficaram quietinhos, né? Eu falei que não ia responder nada agora, todo mundo ficou quietinho. Mas pode falar agora. Agora eu vou responder algumas perguntinhas. O filho da sobrinha, o filho da sobrinha da vizinha passou sem estudar. Sempre vai ter. Primeiro, será que ele realmente passou sem estudar? Pode até que ser que sim, existem alguns casos, mas sabe qual é o problema? Ele pode não ter estudado para esse concurso, mas assim, qual é o histórico daquela pessoa? Tem gente que fala assim, olha fulano, aquela pessoa, ele só estudou 3 meses para o concurso e foi aprovado. Ok, mas qual é o histórico dele? Qual era o conhecimento? Às vezes a pessoa fez, por exemplo, faculdade de Direito. Durante a faculdade de Direito, ela lia todos os livros, ela já tinha um foco. Já entrou na faculdade e falou assim, eu vou querer, sei lá, ser delegado, eu vou querer ser promotor, vou querer ser técnico do judiciário. E desde a faculdade já estava com aquele foco. Aí ela se forma, um mês depois está aprovada no concurso e fala, olha, passou com 1 mês. Não passou com 1 mês. Ela passou com 5 anos e 1 mês. Só que a gente ignora o anterior. Parece que só conta o tempo da publicação do edital para frente, né? Divisão ideal de exercício, leitura e videoaula. Olha, você tem que equilibrar. Depende muito da sua carga horária. É muito complicado eu falar isso sem conhecer os seus estudos, sem conhecer a sua rotina. Fica realmente complicado, mas você tem que saber sempre que a teoria, se você ainda não viu todas as matérias, você tem que ter uma carga horária maior, de, sei lá, 3 a 4 horas, vamos dizer assim, de teoria, e aí questão e revisão pelo menos 1 hora para cada matéria, digamos assim, seria o básico, tá? Você ficava possessa, Lari, mas o que falaram? Eu perdi aqui. Acabei perdendo o que você falou, Lari. Vamos lá, gente. Vocês têm mais alguma pergunta? Querem fazer mais algum comentário? Esse nosso periscope vai ser mais curtinho, porque eu estava fazendo periscopes muito longos e eu não quero atrapalhar vocês, então a minha ideia é fazer mais vezes, mas menos tempo, para não atrapalhar muito vocês. Tá bom? Então, acho que ninguém tem mais nenhuma dúvida, ninguém tem mais nenhum mito. Que bom que vocês gostaram, obrigada. Oi, Albert, semana que vem a gente tem entrevista, né, Albert? Já vi na agenda. Eu não lembro o dia exatamente ainda, mas eu já vi que semana que vem vamos nos conhecer pessoalmente pelo Skype. Então, gente, eu queria falar 2 coisinhas para vocês. Primeiro, vou deixar aqui meus contatos para quem quiser saber mais informações sobre o coaching. A gente tem atendimento pelo WhatsApp, tá? E também tem o e-mail, é só printar. E também é importante, quem tiver aqui ao vivo assistindo o Periscope e até 24 horas depois, então até amanhã, sexta-feira, às 10 horas da noite, quem assistiu o Periscope ganha um desconto no coaching, tá? No processo de coaching comigo. Então dá print aí.
vão aproveitando os telefones. Aqui estão todos os meus contatos. Então é só mandar o e-mail para o contato@aprimoracoaching.com.br e falar que você estava assistindo o Periscope. Fala, eu assisti o Periscope da Débora hoje, quero ganhar o meu desconto, tá bom? Que aí a minha equipe vai dizer direitinho para vocês. Todo mundo printou? Posso tirar? Então, ó, tem o atendimento por WhatsApp, se você quiser, ou então o contato@aprimoracoaching.com.br. Então, quem está assistindo online e quem também assistir a reprise, tem um desconto especial para vocês. Então, espero que vocês tenham gostado, que tenha sido legal para vocês e produtivo para vocês realmente pensarem um pouquinho sobre esses mitos que acabam angustiando muito a gente, travando muito o processo de estudos. E até o próximo Periscope. Rita, saudade de você. Mas estou fazendo seu planejamento, por sinal que eu fiquei de te mandar um extra, né? Então, tá aqui do meu ladinho. Então, gente, muito obrigada pela presença de vocês. Esse vídeo vai para o YouTube, vai ficar aqui na reprise. Beijo pro Acre, estão pedindo aqui. Me siga então nas redes sociais. Eu tô no Instagram como Coach Débora Cal. Vou fazer sorteio. Vou botar um sorteio entre hoje e amanhã. No máximo amanhã, lá no meu Instagram, Coach Débora Cal. Tem o Snapchat também, que vocês me encontram. Que eu tô sempre mostrando um pouquinho do dia a dia, dando uma diquinha rápida lá. Eu não fico tão arrumadinha. Vai mais fica mais assim, digamos assim, pessoal. Tá bom? Quando vai ser o próximo, eu vou tentar fazer... A minha ideia é fazer um por semana, tá? Eu fiquei 2 semanas paradinhas que eu tive uns problemas, mas a ideia realmente é semana que vem já fazer um outro. Eu só não vou combinar a data direitinho com vocês, tá bom? Mas eu acho que vai ser... Semana que vem vai ser mais no início da semana. No final do meio pro final da semana que vem já vai ficar mais complicado pra mim, tá? Então, gente, um beijo. Foi um prazer ter vocês aqui. Chamem os amigos, convidem os amigos para os próximos Periscopes, para me seguir nas redes sociais, porque vem mais novidade por aí sempre, tá bom? Então, um beijo e até o próximo Periscope, e até o próximo, sei lá, a próxima vez que a gente se encontrar pelas redes sociais, tá bom?